Eu gostaria de iniciar fazendo algumas ponderações para não fugir ao raciocínio, senhor presidente, e aproveitando o ensejo para formular aqui a título de sugestão ou requerimento, né, algumas postulações que eu entendo oportunas para que sejam encaminhadas. Então, primeiro, de pleno acordo com a sugestão do vereador Diogo, que nós possamos compor uma comissão que seja efetivamente representante das categorias desta casa, conforme sugeriu o vereador Diogo, do Poder Executivo, né, e os técnicos da Secretaria Municipal de Educação. E nesse contexto, vereador, como a comissão, eu entendo que será uma comissão mista, né, a gente poderia, inclusive, e aí é só uma sugestão, aventar a possibilidade de, vindo o projeto para esta casa, uma vez que já passou por uma ampla discussão, inclusive com representantes deste parlamento, poder-se-ia, inclusive, dispensá-lo das comissões, se fosse o caso, para agilizar a votação, tendo em vista que já, em tese, já teria sido discutido com representantes do parlamento, mas é apenas uma sugestão. A outra sugestão é que, desta vez, né, eu sugiro que a comissão de representantes dos professores, seja de um sindicato ou de outro, se faça acompanhar de um assessor jurídico, de um profissional do direito devidamente qualificado para tal fim, para que nós não possamos ter dissabores, tais como tivemos no ano de 2020, e os senhores me perdoem, mas eu preciso ser leais aos fatos, eu preciso rememorar isto. Então, para que a gente não retroceda novamente, é interessante que nesta comissão, né, dos professores tenha um profissional do direito, para que a gente possa, no momento de abordar a discussão técnica, possamos falar tecnicamente. Os senhores, como representante legal, é claro que a categoria vai poder se manifestar, vai poder discutir, mas também com um assessor jurídico ali, né, acompanhando tudo, para que depois não se diga lá adiante que não sabia, que foram embaídos, ou que foram enganados. Isso jamais vai existir. Então, é uma sugestão que fica, senhor presidente, que a comissão seja composta, além dos representantes da categoria, também se faça acompanhar aí de um advogado para garantir que tudo seja feito conforme preceitua a Constituição Federal e respeitando aqui, né, a postulação democrática de todos vocês. E aí eu queria fazer uma colocação que foi falada aqui em relação à aposentadoria, se vai mudar alguma coisa. Enfim, a aposentadoria, senhores, ela não tem muito o que discutir. Por quê? Porque nós temos, pelo princípio da simetria constitucional, nós temos que estar adequados à emenda constitucional 103 de 2019, que trata da reforma da Previdência. Essa emenda constitucional, ela tratou da reforma da Previdência nos dois eixos: no regime geral, para quem se aposenta pelo INSS, e também no regime próprio, que é o caso dos professores, ou de todos os servidores públicos, que uma vez concursados e efetivados nos cargos, os senhores estão vinculados ao regime próprio. Esse regime próprio, ele sofreu alterações por conta da emenda constitucional 103 de 2019. Então, nesse ponto, não há muito que o município fazer, a não ser aplicar aquilo que já está aprovado pelo Congresso Nacional, a emenda constitucional 103. Uma vez que, se nós sairmos desse caminho de observar aquilo que consta da emenda 103 e conceder, por exemplo, um benefício diferente daquilo que está na emenda, ou uma aposentadoria fora daqueles critérios, o que vai acontecer? O Tribunal de Contas, eventualmente, pode intervir nessa aposentadoria, determinar uma cassação, uma revisão, que não é bom para o servidor. Então, no quesito aposentadoria, isso é uma matéria extremamente restritiva, que já se encontra disciplinado no texto constitucional. O que nós vamos fazer é só adequar para o texto do nosso regime de previdência, ressaltando que nós não podemos definir nada que esteja fora do parâmetro constitucional, sob pena de estarmos aí usurpando uma competência constitucional. E quando o Congresso votou a reforma, ele incluiu os dois regimes, e aí deixou para os estados e municípios fazerem as adequações nos seus respectivos regimes. Nós temos aqui, por exemplo, no Maranhão, vários municípios já procederam a essas reformas, o estado de São Paulo também já procedeu a essa reforma, e Coratá precisa fazer
essas adequações, mas para os professores não vai representar prejuízo nenhum, apenas uma adequação ao texto da emenda constitucional 103 de 2019. No quesito licença-prêmio, esse texto, essa nomenclatura, ela foi extinta pela emenda constitucional, salvo engano, de 99. Depois isso foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo Tribunal Federal considerou na hipótese da licença-prêmio, né? Considerou inconstitucional, que não estaria de acordo, não estaria conforme a Constituição, a chamada licença-prêmio, que é aquela hipótese em que o servidor ficava em casa por um período e recebia o valor em pecúnia. E aí, em dinheiro, né, em espécie. O que se fez a partir dali para adequar o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, que é a Lei 8.112/90, que posteriormente foi se incorporando aos regimes estaduais e municipais? Ao invés da licença-prêmio, que foi retirada do ordenamento jurídico no plano federal, instituiu-se a licença para qualificação profissional. É muito parecido com a licença-prêmio, mas não é a mesma coisa. A licença para qualificação profissional, ela consiste numa licença de 90 dias, em que o servidor fica licenciado do trabalho, vice-prefeito, mas ele recebe um valor em dinheiro, mas em contrapartida ele vai, durante os 90 dias que ficar licenciado, ele tem a obrigatoriedade de participar de um curso de qualificação e, retornando da licença, apresentar essa qualificação perante a administração. Isso é o que se coloca no momento. Não há mais aquela licença-prêmio nos moldes que se tinha anteriormente, que se acumulava somente o período para receber e ficava um período em casa sem trabalhar. Hoje a proposta que se amolda ao texto constitucional é essa, que o ordenamento jurídico passou a denominar de licença para qualificação profissional. Basicamente, o servidor ele tem uma licença de 90 dias e dentro desses 90 dias ele recebe um valor em dinheiro, mas ele terá que participar de um curso de qualificação profissional. Na minha opinião, é muito acertada essa mudança na legislação federal. Acho que não vai trazer nenhum prejuízo nós adequarmos ela para o texto municipal, até porque, se nós copiarmos o texto antigo, que já foi rechaçado, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, esta casa, vereador Diogo, estaria já produzindo uma lei inconstitucional, porque essa matéria já foi definida, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, e houve essa adequação no texto normativo. Então, a proposta seria essa, vereador Reginaldo, incorporar no texto a licença para qualificação profissional com essa diferença da licença-prêmio nos moldes anteriores.